Me chamaram de faxineira do xadrez na frente de toda a escola e disseram que eu fedia a curry e pobreza. O clube de xadrez inteiro riu quando o capitão falou que mulheres do meu país só servem para limpar as peças, não para jogar com elas. Nenhum deles sabia que eu tinha sido campeã nacional da Índia aos 15 anos, derrotando 400 adversárias sem perder uma única partida, e que estava prestes a humilhar cada um deles nos tabuleiros que eles achavam que dominavam. Deixa eu explicar como cheguei aqui. Meu nome é Priya Sharma, e cheguei aos Estados Unidos há 4 meses com minha mãe, 2 malas velhas e a promessa de uma vida melhor. Minha mãe conseguiu emprego como faxineira na Greenfield Academy, uma escola particular onde as mensalidades custavam mais do que a gente ganhava em um ano inteiro na Índia. O acordo era simples. Ela limparia os corredores, banheiros e salas de aula, e em troca eu poderia estudar lá sem pagar nada. Era uma oportunidade que a gente não podia recusar, mesmo sabendo que seria difícil. A Greenfield Academy ficava em um bairro rico de Connecticut, onde as casas tinham 3 andares e garagens maiores que nosso apartamento inteiro. Os alunos chegavam em carros importados, usavam roupas de marca e falavam sobre viagens para a Europa nas férias como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu chegava no mesmo ônibus que minha mãe, às 6 da manhã, carregando uma mochila velha que comprei em um brechó e usando uniformes que eram doações de alunos que tinham se formado anos atrás. Nos primeiros dias, tentei passar despercebida. Sentava no fundo da sala, não levantava a mão mesmo quando sabia as respostas, e almoçava sozinha em um canto do refeitório. Mas é impossível ser invisível quando sua mãe trabalha na mesma escola. Todo dia, por volta das 10 da manhã, eu via ela empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores, esfregando o chão enquanto os alunos passavam por cima sem nem olhar para ela. O xadrez entrou na minha vida por acidente, ou pelo menos foi o que eu deixei todo mundo pensar. Na verdade, xadrez era tudo para mim desde os 6 anos de idade. Meu pai, antes de morrer de câncer quando eu tinha 12 anos, foi quem me ensinou a jogar. Ele era professor de matemática e acreditava que xadrez desenvolvia o cérebro de uma forma que nenhuma outra coisa conseguia. Ganhei meu primeiro torneio aos 8 anos. E o próximo. E todos os outros depois disso. Aos 15, me tornei campeã nacional da Índia na categoria feminina sub-16, derrotando mais de 400 adversárias ao longo de 3 anos de torneios regionais, estaduais e nacionais. Nunca perdi uma partida oficial. Mas depois que ganhei o nacional, tudo mudou. A pressão virou um monstro que consumia cada minuto da minha vida. Patrocinadores queriam que eu aparecesse em eventos. Federações exigiam que eu treinasse 6 horas por dia. E a mídia começou a me chamar de prodígio. Minha mãe trabalhava 3 empregos para pagar os treinadores. Eu não conseguia dormir mais de 4 horas por noite. Com 16 anos, tive meu primeiro ataque de pânico durante um torneio. Com 16 anos e meio, desisti. Quando minha mãe conseguiu o emprego na Greenfield Academy, fizemos um pacto. A gente ia começar do zero. Sem xadrez, sem pressão, sem expectativas. O xadrez ficaria no passado, junto com os troféus que vendemos para pagar as passagens de avião. Foi por isso que, quando vi o cartaz do clube de xadrez no corredor da escola, fiquei parada por 5 minutos inteiros apenas olhando. Senti aquela coceira familiar nas mãos, a vontade de tocar nas peças, de calcular variações. Mas lembrei do pacto com minha mãe. Então segui em frente. 3 semanas depois, estava na sala 212. Foi em um daqueles dias ruins onde tudo dá errado ao mesmo tempo. Uma garota tinha feito um comentário sobre como eu devia estar acostumada a ficar de joelhos igual minha mãe. Na aula de história, 2 alunos imitaram meu sotaque. Quando o último sino tocou, não quis ir direto para casa. Então andei pelos corredores vazios e, sem perceber, parei na frente da sala do clube de xadrez. Entrei. A sala tinha cerca de 15 alunos espalhados em mesas dobráveis com tabuleiros de plástico. Um garoto alto de cabelo loiro gel e camisa polo se levantou. Esse era Ethan Crawford, capitão do clube de xadrez e filho do dono da empresa de tecnologia que patrocinava metade dos eventos da escola. Ethan me olhou de cima a baixo, os olhos pausando nos meus sapatos velhos, na minha saia manchada. "Posso ajudar?" ele perguntou. Eu disse que vi o cartaz sobre novos membros e queria entrar pro clube. A sala ficou em silêncio por 3 segundos. Então alguém riu. Uma garota loira se levantou da cadeira ao lado de Ethan. Madison Pierce era tudo que eu não era. Alta, magra, cabelo perfeitamente escovado, maquiagem impecável. Ela me olhou com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Você sabe jogar xadrez?" ela perguntou. "Ou está aqui porque sua mãe te mandou limpar a sala?" "Eu sei jogar", respondi.
Madison trocou um olhar com Ethan. Prove, ela disse. Ethan apontou para um tabuleiro vazio. Senta aí, vamos ver se você sabe a diferença entre um cavalo e uma torre. Sentei e Ethan sentou do outro lado, me dando as peças pretas. Os primeiros lances foram de livro, e eu respondi automaticamente. Ethan jogava rápido, batendo as peças no tabuleiro com força. Mas intimidação não funciona quando você já jogou contra algumas das melhores jogadoras do mundo. No lance 15, Ethan começou a suar. No lance 20, ele percebeu que tinha perdido uma peça. No lance 25, o jogo estava terminado. Checkmate, eu disse baixinho. A sala ficou em silêncio. Ethan ficou olhando para o tabuleiro, boca meio aberta. Foi sorte, ele disse finalmente. Joga de novo. A gente jogou de novo. Ganhei em 22 lances. Jogamos uma terceira vez. Ganhei em 19. Na quarta partida, Ethan derrubou o rei dele e se levantou bruscamente. Ela está trapaceando, ele disse. Tem que estar. Como eu posso trapacear em xadrez? Perguntei. Todas as peças estão na frente de você. Madison riu, aquele riso alto e falso. Por favor, você aparece aqui do nada, nem fala inglês direito, usa roupa de brechó e quer que a gente acredite que você é boa em xadrez? Todo mundo sabe que no seu país vocês mal têm escolas. Senti a raiva subindo, mas engoli. Na Índia temos uma das maiores tradições de xadrez do mundo. Temos grandes mestres, campeões mundiais, torneios em todo lugar. Ethan bufou. Claro. E aposto que você é campeã mundial também, né? A sala toda riu. Madison se aproximou. Olha, ela disse. Esse clube é para pessoas sérias. Você não pertence aqui. Você deveria estar ajudando sua mãe a limpar os banheiros, não perdendo nosso tempo. Levantei da cadeira sem dizer nada e saí. Naquela noite, quando minha mãe chegou em casa, ela perguntou como tinha sido meu dia. Disse que foi normal. A gente comeu arroz com dal, assistiu meia hora de TV e ela foi dormir às 9. Fiquei acordada até meia-noite pensando em xadrez, em humilhação, em como era injusto que talento não importava quando as pessoas já tinham decidido quem você era. Voltei para o clube na semana seguinte, não por escolha. A professora de matemática disse que precisava de alunos para um projeto onde os clubes tinham que trabalhar juntos. Eu estava no clube de matemática, então fomos designados para trabalhar com o clube de xadrez. Quando entrei na sala, Ethan fez uma cara de nojo, mas não disse nada cruel dessa vez. Apenas me ignorou. Madison estava sentada no colo dele e me lançou um olhar gelado, mas também ficou quieta. Aprendi rápido que a crueldade não precisava ser explícita para doer. O jeito que viravam as costas quando eu falava. O silêncio quando eu entrava. Os sussurros que paravam quando me aproximava. Um garoto do clube, Alex, um júnior quieto de óculos, foi o único que me tratou como pessoa. Ele me incluiu nas discussões do projeto, ouvia minhas ideias. E uma vez até defendeu uma sugestão minha quando Madison tentou descartar. Foi um pequeno gesto, mas significou tudo. As semanas passaram e eu continuei invisível, até que aconteceu algo que mudou tudo. A Greenfield ia sediar o torneio regional de xadrez, e o clube estava se preparando. Eu não planejava participar. Tinha prometido para minha mãe que ia deixar o xadrez no passado. Mas então, na terça, antes do torneio interno do clube, eu estava na biblioteca quando Madison entrou com duas amigas. Elas não me viram no canto atrás das estantes. Ouvi elas falando sobre minha mãe. Uma das amigas contou que tinha visto ela limpando o banheiro usando luvas velhas rasgadas. Madison disse que era nojento. Disse que não conseguia usar aquele banheiro sabendo que tinha sido limpo por aquelas mãos sujas. A amiga sugeriu que deviam reclamar para a direção. Então Madison disse algo pior. Contou que o pai de Ethan era o principal investidor da empresa que contratava os funcionários da escola, incluindo minha mãe. E que Ethan tinha mencionado para o pai que a filha de uma das faxineiras estava causando problemas. Madison riu e disse que seria engraçado se a mulher perdesse o emprego por causa da filha inconveniente. Esperei elas saírem antes de sair do esconderijo. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Essas pessoas não tinham apenas me humilhado. Estavam ameaçando o emprego da minha mãe. Nossa sobrevivência. Naquela noite, quebrei a promessa que tinha feito. Procurei as regras do torneio regional e descobri que alunos podiam se inscrever como jogadores independentes. A taxa era $50. Eu tinha exatamente 53 guardados. Me inscrevi. Coloquei meu nome completo, minha escola, e deixei o campo de conquistas anteriores em branco. Não era hora de revelar quem eu era. Ainda não. Mas então, uma semana antes do torneio, a diretora assistente me chamou na sala dela. Meu coração disparou. Ela disse que tinha recebido uma acusação séria.
Um relógio caro tinha desaparecido do vestiário feminino. E uma aluna tinha dito que me viu perto dos armários. Eles revistaram minha mochila. Não encontraram nada. Revistaram meu armário. Nada. A diretora disse que iam investigar mais. No corredor, vi Madison e uma amiga rindo. Madison estava usando um relógio novo e brilhante no pulso. Entendi tudo. Elas tinham armado. A acusação não colou, mas o estrago estava feito. Pelos próximos dias, alunos me olhavam com desconfiança. Professores me tratavam diferente. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas eu disse que estava tudo bem. Por dentro, eu fervia. O torneio aconteceu no sábado. Peguei o ônibus sozinha até o centro comunitário. O lugar estava cheio de alunos de escolas particulares, todos usando uniformes caros. Me registrei como jogadora independente e esperei minha primeira rodada. As primeiras 4 vitórias vieram fácil. Eram jogadoras competentes, mas nada que eu não tivesse visto antes. Ao final da manhã, tinha 4 vitórias e 0 derrotas. Na hora do almoço, ouvi treinadores comentando sobre uma jogadora independente da Greenfield que estava destruindo todo mundo. A 5ª rodada foi quando as coisas ficaram interessantes. Fui sorteada para jogar contra Madison. Ela marchou até a mesa onde eu estava e praticamente cuspiu. "O que você está fazendo aqui?" Jogando xadrez, respondi. "Sou jogadora independente. É permitido." Madison sentou e jogou nervosa. Movimentos rápidos demais. No lance 12, ganhei um peão. No lance 18, uma peça. No lance 24, estava terminado. Madison derrubou a cadeira e saiu sem apertar minha mão. O juiz me deu a vitória oficial. Alex veio até minha mesa. "Aquilo foi incrível", ele disse. "Você joga muito bem. Por que nunca entrou para o time oficial?" "Tentei", respondi. "Não deu certo." Ele assentiu, parecendo entender mais do que eu tinha dito. A 6ª rodada foi contra James Wu da Sterling Academy, um veterano com reputação de nunca perder. Vários jogadores se juntaram para assistir. James era realmente bom. Conhecia teoria profunda, calculava rápido. O jogo foi intenso. Chegamos em um meio-jogo complicado onde eu tinha pequena vantagem posicional. Mas no lance 28, cometi um erro. Deixei meu cavalo em uma casa onde ele podia ser atacado. James viu imediatamente e aproveitou. De repente, estava defendendo. Senti o pânico familiar subindo. As mãos começaram a suar. Por um momento, estava de volta àquele torneio na Índia onde tive o ataque de pânico. Fechei os olhos e respirei fundo. Não aqui. Não agora. Olhei para o tabuleiro novamente, forçando meu cérebro a calcular. Havia uma defesa. Arriscada, mas possível. Sacrifiquei minha torre para abrir o rei dele. James pensou por 15 minutos antes de aceitar o sacrifício. Os próximos lances foram precisos de ambos os lados. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. No lance 37, vi a sequência. Dama para H5, cavalo para F6, cheque descoberto. E o rei dele não tinha escapatória. James olhou para a posição e estendeu a mão. "Você quase me pegou com aquele erro", ele disse sorrindo. "Mas a recuperação foi brilhante." "Qual seu rating?" "Não tenho rating americano ainda", respondi, ainda tremendo da adrenalina. No final do dia, estava invicta com 6 vitórias. Olhei para a tabela do dia seguinte. Ia jogar contra Ethan na primeira rodada de domingo. Fui para casa no ônibus com o coração acelerado, não de nervosismo, mas de antecipação. Domingo de manhã, voltei para o centro comunitário. Encontrei minha mesa e montei as peças. Ethan chegou 5 minutos depois e quando viu quem era a adversária, a confiança vacilou. Ele sentou sem dizer nada. O jogo começou e nos primeiros 15 lances seguimos teoria conhecida. Mas então desviei para uma variação menos comum. Ethan começou a pensar mais, seu tempo escoando mais rápido. No lance 22, sacrifiquei um peão para abrir linhas. Meu ataque explodiu. No lance 28, checkmate. Ethan ficou olhando para o tabuleiro por 10 segundos antes de derrubar o rei. Não disse nada. Não apertou minha mão. Apenas saiu. A área em volta estava em silêncio. Então alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. As rodadas seguintes foram tecnicamente fortes, mas emocionalmente mais fáceis. Quando os resultados finais foram anunciados, eu tinha 9 vitórias e 0 derrotas. Primeiro lugar absoluto na categoria feminina. Primeiro lugar entre independentes. Quarto lugar geral. A cerimônia de premiação foi na hora do almoço. Recebi medalhas, certificados e um troféu. Mas o melhor prêmio veio quando o diretor anunciou que os 3 melhores jogadores receberiam bolsas parciais para o programa de xadrez da Universidade de Connecticut,
cobrindo 50% da matrícula. Não era bolsa completa. Significava que ainda precisaríamos encontrar o resto do dinheiro. Mas era um começo. Um reconhecimento. Olhei para a plateia e vi Alex aplaudindo. Vi o time da Greenfield sentado em silêncio no canto. E vi algo inesperado. Minha mãe. Ela estava na porta do fundo, ainda de uniforme, como se tivesse vindo direto do trabalho. Nossos olhos se encontraram e ela começou a chorar. Depois da cerimônia, corri até ela. Ela me abraçou e sussurrou em hindi. Eu sempre soube que você era especial, minha filha. Descobri depois que Alex tinha ligado para ela. Ele tinha visto ela na escola e reconhecido o sobrenome. Pegou o contato dela e ligou para contar sobre o torneio. Agradeci ele mais tarde e ele disse que não foi nada, era o certo a fazer. Segunda-feira na escola foi diferente. A notícia tinha se espalhado. Alunos me cumprimentavam nos corredores. Professores comentavam sobre minha conquista. O diretor me chamou e perguntei por que eu não tinha contado que era jogadora tão talentosa. Expliquei sobre meu passado na Índia e como tinha tentado entrar para o clube, mas não fui bem recebida. Contei sobre as humilhações e a acusação falsa. Ele ficou sério e disse que ia investigar. A investigação foi rápida. Alex e outros confirmaram o comportamento de Ethan e Madison. A garota que fez a acusação falsa admitiu que Madison tinha pedido. O relógio foi encontrado no armário da própria Madison. As consequências vieram na sexta. Ethan foi removido da posição de capitão e recebeu suspensão de 2 semanas. Madison foi suspensa por 3 semanas. A acusação no meu registro foi apagada com pedido de desculpas oficial. Mas não foi um final de conto de fadas. Minha mãe continuou trabalhando como faxineira. A bolsa parcial significava que eu ainda precisaria trabalhar e buscar outras fontes de financiamento. E mesmo com as suspensões, Ethan e Madison voltaram depois. Madison nunca me pediu desculpas. Nos corredores, nossos olhares às vezes se cruzavam, e eu via vergonha misturada com ressentimento. O clube de xadrez foi colocado sob nova supervisão. Alex foi eleito novo capitão e me convidou para ser vice. Aceitei com uma condição. O clube seria acolhedor para qualquer aluno, independente de background. Começamos programas de mentoria e fizemos parcerias com escolas públicas. Um mês depois, a Federação de Xadrez do Estado descobriu meu histórico na Índia. Me convidaram para um programa de desenvolvimento de jovens talentos, não com tudo pago, mas com ajuda de custo para transporte e materiais. Era um passo. Pequeno, mas real. Às vezes ainda tenho medo. Medo de que a pressão volte. Medo de decepcionar minha mãe depois de tudo que ela sacrificou. Medo de que aquele ataque de pânico aconteça novamente. Mas toda vez que sento em frente a um tabuleiro, lembro das pessoas que tentaram me fazer sentir pequena. E jogo como se cada movimento fosse uma prova de que eu sou mais forte do que elas imaginaram. A vida não virou perfeita. Ainda moro no apartamento pequeno. Ainda vejo minha mãe voltar exausta do trabalho. Ainda preciso provar meu valor todo dia em uma escola onde muitos me veem apenas como a filha da faxineira. Mas agora tenho algo que não tinha antes. A certeza de que meu talento importa, mesmo quando tentam me convencer do contrário. Então deixo uma pergunta. Quando foi a última vez que você subestimou alguém por causa de onde veio ou como se parecia? E quantas prias você deixou passar sem perceber o quanto elas eram incríveis?